Pessoal, boa tarde. Estamos voltando agora definitivo para o nosso terceiro e último webinar de 2019 do Regulação em Foco. Já conversamos sobre o ENAD, já conversamos sobre a EAD e hoje vamos conversar sobre a extensão universitária. A extensão, embora a LDB estabeleça claramente que ela deve ser trabalhada de forma indissociável com o ensino e a pesquisa, sempre ficou um pouco de lado nos projetos pedagógicos dos cursos e nos próprios PDIs das instituições. As instituições, até pouco tempo atrás, pareciam não entender claramente a importância da extensão universitária como parte do processo formativo. Talvez até por força dessa falta de percepção, o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução número 7 de 2018, estabeleceu as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira a partir justamente da homologação do parecer 608 de 2018. O primeiro aspecto que a resolução estabelece, e esse tem que ser o nosso norte ao definir como vamos trabalhar a extensão, é o entendimento de que a extensão pressupõe sempre a interação transformadora entre a instituição de educação superior e os demais setores da comunidade. Ou seja, é preciso que a extensão seja uma ferramenta de produção e principalmente de aplicação do conhecimento produzido dentro das universidades em articulação da extensão, ensino e pesquisa, gerando sempre transformação social. A educação superior tem como uma de suas principais finalidades estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, principalmente os problemas locais e regionais, de modo que as instituições de educação superior se habilitem a prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com a comunidade uma relação de verdadeira reciprocidade. Também é finalidade da educação promover a extensão aberta à participação da população, objetivando com isso difundir no âmbito social as conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica gerada por cada instituição de educação superior. Atualmente, por força da resolução número 7, a extensão universitária deverá responder por pelo menos 10% da carga horária de todo e qualquer curso de graduação, integrando assim a sua matriz curricular. A extensão poderá ser desenvolvida por meio de intervenções institucionais que envolvam diretamente a comunidade externa da instituição, sempre através de atividades vinculadas à formação do estudante. Podemos, assim, trabalhar a extensão por meio de programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e até prestação de serviços. Sempre lembrando que, para que seja caracterizada como extensão universitária, essa atividade deve ser caracterizada pela interação transformadora entre instituição de educação superior e a comunidade na qual está inserida. Um aspecto fundamental a registrar é que as atividades de extensão não devem ficar limitadas àquelas trazidas pela própria instituição no âmbito de suas políticas institucionais. É preciso que a extensão também se caracterize pela participação da instituição de educação superior em programas de natureza governamental que atendam a políticas públicas municipais, estaduais, distritais e nacionais. Também é importante que a atuação no campo extensionista reflita a celebração de parceria entre diversas instituições de educação superior que promovam, assim, a oferta comum de programas de extensão, estimulando com isso a mobilidade interinstitucional de estudantes e professores,
além de permitir que existam formas de registro dessa participação que valorizem ainda a participação do corpo técnico-administrativo nos programas de extensão. Outro aspecto que deve ser levado em conta é que, no caso da educação à distância, e nós já havíamos visto isso na nossa webinar anterior sobre EAD, que as atividades de extensão sempre deverão ser realizadas de modo presencial, em região compatível com o polo de apoio de EAD ao qual o estudante esteja vinculado. Isso significa que é fundamental, na efetivação da extensão, que haja o efetivo componente regional, ou seja, cada estudante deve ser estimulado a levar a sua colaboração ativa para o âmbito da comunidade no qual ele está inserido. Por isso, a vinculação necessária da extensão com o polo de apoio presencial em que ocorra a vinculação de cada estudante. Um aspecto que também não podemos deixar de considerar é a relação profunda entre extensão e responsabilidade social. Já vimos que a responsabilidade social se caracteriza pelo comprometimento de cada instituição com o desenvolvimento econômico, científico e social da região na qual está incluída. Isso está umbilicalmente ligado, portanto, com as atividades de extensão. Não é demais lembrar ainda que a ANUP possui a sua diretoria ANUP Social, que tem como foco principal promover a ligação entre a ANUP e seus associados e os programas de responsabilidade social de natureza governamental, proporcionando assim um vasto campo para a atuação das instituições no âmbito das políticas de extensão interinstitucionais e articuladas com a atividade governamental. Convido todos a conhecerem as atividades importantes levadas a efeito pelo ANUP Social. Outro aspecto que a extensão demanda é a sua contínua avaliação, ou seja, não basta que as instituições promovam atividades extensionistas. É preciso que essas atividades sejam permanentemente avaliadas de forma crítica para garantir que sempre estejam alinhadas às atividades de pesquisa, ensino, extensão, dentro do aspecto de formação do estudante, de qualificação do seu corpo docente, de relação institucional com a sociedade e, naturalmente, a participação dos parceiros externos no aprimoramento das atividades extensionistas. Essa avaliação deve também ser efetuada no âmbito da autoavaliação institucional, ou seja, na nossa autoavaliação é preciso que permanentemente fique evidente a preocupação com a extensão, garantindo a pertinência dos meios para a utilização da extensão como atividade formativa, a forma de sua creditação curricular, ou seja, como a carga horária de 10% será efetivamente transferida para uma visão curricular do processo, sempre em articulação com os objetivos do PDI de cada instituição, os objetivos de cada curso de graduação ofertado e, principalmente, o resultado da atividade extensionista no aperfeiçoamento, no aprimoramento da formação de cada um de nossos estudantes. Os instrumentos de avaliação do PPI, ou seja, do Projeto Político Institucional, devem permitir a clara avaliação das atividades de extensão, permitindo que os estudantes participem de qualquer atividade de extensão ofertada pela instituição de educação superior, mesmo aquelas não ligadas diretamente ao curso no qual estão matriculados, sempre verificando, naturalmente, a existência de eventuais pré-requisitos que possam ser exigidos para a atuação nos programas de extensão. A avaliação externa, levada a efeito pelo INEP, também deve considerar as dimensões da atividade extensionista.
observando no mínimo 3 fatores essenciais, quais sejam o efetivo cumprimento da carga horária mínima de 10% para atividades de extensão em cada curso de graduação ofertado, a efetiva articulação entre ensino, pesquisa e extensão no desenvolvimento de cada atividade, de cada projeto extensionista e a existência de professores efetivamente responsáveis pela orientação das atividades de extensão no âmbito de cada projeto pedagógico de curso. Importante ainda que o planejamento das atividades de extensão sejam claramente definidos no âmbito do PDI de cada instituição de educação superior, de modo a se assegurar não só o cumprimento da resolução número 7 de 2018, mas também as metas definidas no Plano Nacional de Educação para as atividades extensionistas, cabendo em cada curso o PPC, ou seja, o projeto pedagógico de curso, devendo ressaltar, no âmbito daquele processo formativo específico, a importância, a relevância da extensão para a efetivação do perfil do egresso buscado. Não podemos descuidar também da forma como utilizaremos o registro das atividades de extensão, ou seja, é preciso que o nosso registro acadêmico, além de relacionar de forma muito clara, muito transparente, as modalidades de atividade levadas a efeito para o cumprimento das atividades extensionistas, quais foram as estratégias de acreditação curricular adotada e como foi, de fato, aferida a participação dos estudantes em todo o processo extensionista, não só em termos de cumprimento de carga horária, mas, talvez mais importante do que isso, em termos de aproveitamento e de efetividade das atividades realizadas. O papel fundamental da extensão na formação acadêmica exige, para que sejam de fato atingidas suas finalidades, uma adequada sistematização do registro das atividades realizadas no âmbito dos documentos institucionais e, principalmente, no registro acadêmico de cada um dos estudantes matriculados. As instituições devem ainda valorizar e estimular a participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos em todas as atividades de extensão na qual seja possível integrar ao máximo a comunidade acadêmica. Vamos lembrar, por fim, que a Resolução número 7 de 2018 foi publicada no dia 19 de dezembro do ano de 2018 e que as instituições gozam do prazo de 3 anos para efetivamente assegurar a plena adequação de seus PDIs, de seus PPCs e, sobretudo, de sua atuação institucional aos termos da Resolução 7 de 2018. Isso significa dizer que, até o dia 19 de dezembro de 2021, todas as instituições de educação superior devem ter 10% da carga horária de todos os seus cursos de graduação destinadas a atividades de extensão, e essa atividade deve estar devidamente curricularizada e registrada na documentação institucional e na documentação de cada um de seus alunos. Pessoal, essa era, em uma síntese bastante apertada, até pela premissa de tempo que nós temos, aquilo que nós queríamos apresentar para vocês em relação à Resolução número 7 de 2018, que estabelece as diretrizes curriculares para a extensão na educação superior brasileira. Cumprida a primeira missão, vamos passar a responder as dúvidas encaminhadas por todos aqueles que, ao longo dos últimos dias, acompanharam o nosso Regulação em Foco. Algumas perguntas terão resposta basicamente remissiva. Outras, um pouco mais densas, vão demandar também uma análise conjuntural da própria resolução. A primeira pergunta é: que tipo de atividades são consideradas extensão universitária?
A princípio, toda e qualquer atividade pedagogicamente relevante para o atingimento dos objetivos institucionais e dos cursos de graduação podem ser consideradas atividades de extensão universitária. O que vai definir se estamos diante de uma atividade de extensão universitária ou de uma atividade pedagógica com outra característica é essencialmente a presença da interação transformadora entre instituição de educação superior e a comunidade externa. De modo que sempre que essa interação acontecer, a atividade poderá ser caracterizada como atividade de extensão universitária. Fundamental que, naturalmente, haja o devido registro acadêmico e a previsão de que aquela determinada atividade, um projeto, um programa, um curso, sejam coerentes com o projeto pedagógico do curso e o PDI da instituição de educação superior. Com isso, qualquer atividade poderá ser caracterizada como extensão universitária. Quais são as vantagens para um aluno participar das atividades de extensão? A vantagem talvez mais clara é a ampliação da sua visão do processo formativo. Ou seja, teremos alunos não só mais capacitados do ponto de vista de conteúdos curriculares, mas principalmente mais capacitados do ponto de vista de competências e habilidades que são apresentadas a este estudante durante o seu processo formativo. Nós já vimos aqui em encontros anteriores que a educação superior tem basicamente três finalidades: proporcionar o pleno desenvolvimento do educando, a sua qualificação para o trabalho e para o exercício da cidadania. A extensão atua de forma muito clara na preparação do educando para o exercício da cidadania plena e responsável. Então, quanto mais o aluno estiver ligado à atividade de extensão, melhor estará sendo a sua preparação para a atuação como cidadão. Além disso, se a gente lembrar que a extensão deve estar articulada com o ensino e com pesquisa, a participação ativa do estudante na extensão vai proporcionar sempre uma revisão adequada de conteúdos formativos recebidos, além do contato com resultados, com produtos oriundos da pesquisa e da iniciação científica, ou seja, um avanço na sua compreensão de todo o complexo formativo. A experiência em extensão pode pesar na minha futura carreira? Acredito plenamente que sim, porque participando ativamente da extensão, o estudante buscará sempre um plus, um algo mais no seu processo formativo, ou seja, um aprimoramento da sua vida acadêmica, uma plenitude de vivência acadêmica que certamente será valorizada nos processos seletivos para ingresso no mercado de trabalho. Cada vez mais, os recrutadores estão preocupados não apenas com o conteúdo recebido durante o processo formativo universitário, mas com as competências, as habilidades e as chamadas soft skills que o aluno acumula na sua vivência universitária. A extensão certamente é um importante fator no desenvolvimento dessas competências e habilidades. Participar de projetos de extensão garante horas no currículo? Bom, a premissa básica da Resolução 7 é destinar 10% da carga horária dos cursos às atividades extensionistas. Então, naturalmente, a participação em projetos de extensão vai gerar a curricularização, a integralização desta carga horária destinada à extensão. E essa carga horária, naturalmente, estará computada na carga horária total do curso que o aluno precisa cumprir para poder integralizar a sua carga total e, assim, concluir o seu curso de extensão. Posso pedir à instituição um certificado pela participação numa ação de extensão? Sim.
é comum que as instituições emitam certificados pela participação em projetos e programas de extensão. A própria curricularização e valorização da extensão como parte fundamental do processo formativo já pode gerar naturalmente essa certificação da participação em atividades extensionistas, principalmente aquelas atividades feitas além da carga horária mínima exigida de 10%. As atividades de extensão devem obrigatoriamente envolver a comunidade em torno da instituição ou podem envolver apenas a comunidade acadêmica? Nós vimos claramente, pela definição contida na resolução número 7, que a extensão sempre deverá estar caracterizada por uma interação transformadora entre instituição de educação superior e a comunidade na qual está inserida. Assim, por mais relevante que seja a interação intracomunitária, para ser caracterizada como extensão, a atividade deverá necessariamente envolver a comunidade externa. Tá. Pessoal, agradecendo a participação de vocês no webinar, vamos em frente, continue acompanhando, mandando suas perguntas, que ainda temos várias perguntas para esclarecer. A pergunta seguinte é: qual a diferença entre extensão universitária e cursos de extensão universitária? Na verdade, os cursos são uma modalidade de atividade de extensão universitária. Tá? Durante muito tempo, antes da edição da Resolução 7 de 2018, o curso de extensão universitária era algo um pouco solto no universo dos cursos ofertados pelas instituições. A partir da edição da resolução, o curso de extensão universitária, para ser de fato caracterizado como atividade de extensão, hábil a integralizar aquela carga horária de 10%, ele precisa trazer para a participação no evento a comunidade externa. Então, é preciso que esses cursos de extensão tenham como objeto temas que sejam efetivamente do interesse da comunidade externa, que digam de fato respeito aos anseios, necessidades e expectativas da comunidade externa. Se eles tiverem esse claro perfil, eles serão naturalmente enquadrados como cursos de extensão universitária, porque atingirão o objetivo principal, que é despertar na comunidade a atenção para temas do seu interesse, focados no seu aprimoramento enquanto comunidade, enquanto sociedade civil organizada. A pergunta seguinte é: se toda prestação de serviço à comunidade pode ser considerada extensão universitária? Eu entendo que não necessariamente. É preciso que essa prestação de serviço tenha a característica precípua de gerar nessa comunidade algum tipo de reflexão, algum tipo de interação, algum tipo de aprimoramento enquanto ente organizado. Vou dar um exemplo típico. A prestação de serviços odontológicos, por exemplo. Se for limitada à realização de atividades como obturações, limpezas, não será necessariamente uma atividade de extensão universitária, porque faltará a esta atividade a característica preponderante de gerar nesta comunidade algum tipo de reflexão e de mudança de comportamento. Se forem serviços de profilaxia, de educação para a higiene bucal, aí sim teremos uma prestação de serviços claramente identificada como atividade de extensão, pois vai gerar nesta comunidade uma mudança de comportamento, uma mudança de percepção e uma proatividade no cuidado com a própria saúde bucal.
Como registrar uma ação de extensão? Bom, o registro da ação de extensão vai depender principalmente do tipo de ação de extensão que vocês estão realizando. O que é importante é que o PDI descreva claramente as suas políticas extensionistas, deixe muito clara a necessidade da interação transformadora como requisito de caracterização da atividade de extensão e que os projetos pedagógicos de cada curso que a sua instituição oferecer descreva, dentro de seus objetivos, dentro da premissa de atingimento do perfil do egresso desejado, quais ações extensionistas serão realizadas dentro daquele processo formativo. O registro disso poderá ser feito, por exemplo, sob a forma de projetos de extensão cuja carga horária será integralizada semestralmente em cada matriz curricular e cada aluno terá no seu portfólio individual o registro dessa carga realizada. A pergunta é a seguinte: por que registrar uma ação de extensão? Os motivos são vários. O primeiro dele, e talvez o mais evidente, seja a questão regulatória. Se precisamos demonstrar que a extensão integra, de fato, 10% da carga horária total de cada um de nossos cursos de graduação, o primeiro motivo para o registro é demonstrar, aos olhos do poder regulador, regulamentador e avaliador, o efetivo cumprimento da Resolução 7 de 2018. Tanto é que, quando falamos em avaliação externa, um dos 3 aspectos que deve ser levado em conta pela avaliação é justamente identificar a efetiva integralização da carga horária da extensão. Eis aí, portanto, o primeiro motivo claro para o registro das ações de extensão. O segundo motivo, e na minha concepção o mais importante, é permitir a efetiva avaliação contínua e crítica das ações extensionistas, ou seja, permitir que a instituição possa permanentemente enxergar a sua atuação como instituição socialmente responsável, assegurar permanentemente a qualidade e a efetividade da extensão no processo formativo e na sua interação com a comunidade na qual está inserida. Esse é, na minha opinião, o motivo mais importante para o registro efetivo da extensão: permitir a avaliação crítica, contínua, permanente e formativa da extensão em articulação com o ensino e a pesquisa. As ações de extensão devem ser sempre voltadas para a população de baixa renda? Não necessariamente. Eu posso desenvolver atividades de interação transformadora com população de qualquer espectro social. Naturalmente, as populações de maior vulnerabilidade têm uma necessidade maior do nosso apoio institucional como entidades socialmente responsáveis, mas não quer dizer que sejam o único nicho da nossa atividade extensionista. Podemos focar a atuação extensionista em todo e qualquer segmento da comunidade, da sociedade civil organizada, sempre interagindo de forma transformadora, independentemente dos nossos parceiros, estaremos atuando em atividades efetivamente extensionistas. Com a nova resolução, todos os cursos de graduação e pós-graduação deverão desenvolver necessariamente projetos de extensão. A princípio, a exigência legal está restrita aos cursos de graduação. Tá? Agora, assim como acontece com as atividades de estágio, nada impede que a pós-graduação participe de forma efetiva de atividades de cunho extensionista. Podemos perfeitamente incorporar tanto o estágio quanto a extensão
no bojo de projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, assegurando que esses programas também atuem de forma socialmente responsáveis, também atuem interagindo de forma transformadora com a sociedade, permitindo que esses cursos desçam um pouco do pedestal em que se autocolocaram. Pergunta seguinte: há prazo para a curricularização dos projetos de extensão? Primeiro, vamos lembrar que a curricularização é das ações de extensão. Os projetos extensionistas são uma das modalidades de ação extensionista que podem ser levadas a efeito pelas instituições. Temos projetos, programas, cursos, um sem fim de atividades extensionistas que podemos aproveitar em nossos cursos de graduação. Agora, o prazo para a efetiva curricularização da extensão é 19 de dezembro de 2021. Até essa data, todas as instituições, todos os cursos de graduação deverão ter pelo menos 10% de sua carga horária total destinada a atividades de extensão. Significa dizer de modo um pouco mais simples que, ao iniciar o ano letivo de 2022, todos os cursos de graduação deverão estar adequados à resolução número 7 de 2018. Como registrar? Seguindo adiante, pessoal, vamos agora com as participações ao vivo. Nós já esgotamos todo o nosso estoque histórico de dúvidas e agora vamos passar a responder às dúvidas das pessoas que estão participando diretamente conosco. Rodrigo Petrin pergunta: para os cursos que já estão em andamento, deve haver alguma alteração na grade curricular? Bem, Rodrigo, a alteração das matrizes dos projetos deverá observar o prazo de adequação à própria Resolução 7 de 2018. Ou seja, você não precisa imediatamente adequar os seus projetos pedagógicos à resolução. Você tem até o final de 2021 para promover essa adequação. Se você já quiser adequar para o próximo período letivo, não há problema algum, mas você não está obrigado a fazer isso imediatamente. A próxima pergunta é de Eduardo Sena. O Eduardo pergunta: quais evidências são suficientes para a comprovação das ações de extensão? Bem, Eduardo, as evidências vão depender essencialmente do tipo de ação a ser desenvolvida e da forma como você pretende levar esse registro para o seu sistema de controle acadêmico. Então, por exemplo, se você vai promover um curso de extensão universitária com a participação efetiva da comunidade, ou seja, um curso que vá tratar de temas que sejam do efetivo interesse da comunidade externa à sua instituição de educação superior, você vai naturalmente prever o processo de preparação desse curso, que imagino eu passe primeiro pela definição do objeto do curso. Ou seja, você vai precisar buscar junto à comunidade externa os temas que sejam do seu interesse, para que você possa, de fato, articular a sua proposta com a demanda social. Então, você pode, até para um curso de extensão, trabalhar com um projeto um pouco mais amplo, no qual você defina objeto, no qual você defina etapas a serem cumpridas, e você vai, ao longo do desenrolar do seu projeto, sistematizando as informações acerca de cada uma das etapas vencidas, até que você chegue ao seu produto final, que pode ser o curso, pode ser uma ação,
pode ser uma intervenção na comunidade, sob a forma, inclusive, de uma prestação de serviços. Então, o relatório do seu projeto vai ser o quê? A juntada do passo a passo que você desenvolveu para ultimar o seu projeto, e essas serão, então, as evidências suficientes para que você consiga demonstrar, no final, que aquele seu curso foi uma atividade de extensão, que aquela sua prestação de serviço foi uma atividade de extensão, e demonstrar qual foi a carga horária despendida pelos participantes para que chegassem ao produto final entregue à comunidade. Todo esse passo a passo vai integralizar o seu programa de extensão. Então, todas as evidências que você colacionar ao longo do processo serão evidências suficientes para demonstrar, no final, aquela carga horária total alocada para a atividade de extensão desenvolvida. Temos mais perguntas? Bom, se não temos mais perguntas, eu fico por aqui. Agradeço, em nome de toda a equipe que leva o Regulação em Foco até vocês, a participação em todos os nossos 3 webinars, principalmente neste de hoje sobre extensão. Convido vocês, apesar de ser o último webinar de 2019, ainda teremos pelo menos mais 2 blocos de conteúdos disponibilizados no Regulação em Foco até o nosso merecido descanso de final de ano. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, desejo a todos vocês um excelente final de ano, aproveitem para descansar, para recarregar as baterias, porque 2020 vem por aí com muito mais trabalho, com muito mais demanda, esperamos com muitas novidades no campo regulatório, e aproveito para pedir a vocês todos que dediquem um pouquinho do seu merecido descanso, do merecido tempo que vocês terão com suas famílias, para entrar nos nossos canais de comunicação e mandar as suas sugestões de tema para o Regulação em Foco em 2020. A participação de vocês é fundamental para a consolidação do Regulação em Foco. A sugestão de temas é fundamental para que a gente possa buscar atender os seus anseios e as suas demandas. Muito obrigado a todos e um excelente final de ano.